Israel não ia para Deus para pedir nada. Ele ia para oferecer, todo dia tinha um sacrifício, oferece. E o resto, Deus te acrescenta. Amém? Pode clicar nisso. Então aí aparece um anjo clamando sobre um livro que está na mão do ancião, de quem pode abrir o livro. Aí ele fala do cordeiro de 7 olhos e 7 chifres. Nós lembramos que em Apocalipse, chifre é reino ou rei. Quando diz 7 chifres, 7 é perfeito. Significa que o governo do cordeiro, ele é o que? Fala, perfeito. 7 olhos significa onipresença, que ele enxerga em todas as partes da terra. Salmo 139 diz que nada pode ficar oculto aos olhos daquele que tudo vê. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Ainda a palavra não chegou na minha boca, e o Senhor já sabe o que eu vou falar. São os 7, fala, olhos, que estão por toda a terra. Pode clicar nisso. E aí nós falamos dos 7 selos. O primeiro é o anticristo nos primeiros 3 anos e meio do império dele, é um falso Cristo. Depois a guerra, a fome, e o quarto é os outros 3 anos e meio que ele vai trazer a grande tribulação, né? Trazendo a fome, a guerra, o inferno e a morte junto dele. Então nós temos aqui 2 fases, falando nos 4 cavalos. Uma fase que se refere aos 3 anos e meio, que seria o barro, não sei quem veio aí no estudo, os pés da estátua são 2, barro e ferro. Não se misturam, mas estão casados. Quando eu falo barro, eu estou falando de quê? Fala homem. Sim ou não? Então a primeira parte do reino dele é 171, é político, é aliança, é o cara que vai trazer a paz na terra e todo mundo vai bater palma para ele. Ele é um falso Cristo. E depois, na metade dos 7 anos, ele vai ser o cavalo amarelo. Ele vai trazer perseguição e luta. Isso aqui tem uma referência à outra parte dos 3 anos e meio, a profecia de Gênesis 3,15, quando diz que Deus poria inimizade entre a mulher e a serpente, entre o descendente da serpente e o descendente da mulher. O descendente da mulher ia pisar na cabeça da serpente, e a serpente ia ferir o calcanhar desse descendente da mulher. É interessante que, primeiro, a mulher não tem semente, a palavra semente é zera. Ali já está profetizado que essa semente vai ser gerada de um modo sobrenatural e que aquela mulher então é virgem, porque a mulher não tem o quê? Semente. Agora, a semente do diabo é o império do anticristo, e o anticristo que está na terra desde a época de João. E quando diz ferir o calcanhar de Jesus, é impossível ferir o calcanhar de Jesus sentado à direita do Pai. Aí você fala, pastor, mas em Isaías 53, Jesus foi ferido na cruz. Você sabe quem pôs ele na cruz? O Pai, por causa do meu e do seu pecado. E ali ele não está sendo ferido por Satanás, porque ninguém tira a minha vida, eu a dou. Está ferindo o que então? A Bíblia diz que o Pai agradou moê-lo. Quem botou ele para ser moído lá? Deus. E ele deu a sua vida. Quando é então que a serpente fere o calcanhar de Jesus? Nós somos o corpo de Cristo. Quando ele persegue e mata os da igreja, ele está ferindo, fala, o calcanhar de Cristo. Então a perseguição, as lutas da história da igreja, é o diabo ferindo o quê? Fala, o calcanhar. Entendeu ou não? Então, quando você diz que o diabo feriu Jesus na cruz, você está limitando Jesus num nível muito baixo, porque ele é Senhor do céu, da terra e do inferno. E não sei se você se lembra, Pedro, o diabo para tocar em Pedro foi pedir licença para quem? Não sei se você está lembrando, quem? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Não existe essa luta espiritual, batalha espiritual, igual muitas vezes é ensinado na igreja. Está errado, porque Deus não tem adversário, não tem. Quem tem adversário é você,
1 Pedro 5,8 diz: o diabo vosso adversário. É você quem luta com ele, não Deus. E Deus também não vai descer de lá para lutar, não, porque Ele já te deu as armas, te deu a espada da palavra, sim ou não? Então Ele espera que você sujeite a Ele e resista ao diabo, porque ele vai fugir de quem? Então é o misticismo gospel. Ah, Jesus está aqui pisando na cabeça do diabo. Tá não, Ele está sentado à direita do Pai. Se você quiser pedir um anjo, se Ele quiser, Ele envia ao seu favor. Está em Hebreus 1,14. Anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Mas quem vai ter que lutar é você. Ele vai estar te ajudando, amém? Do mesmo jeito que Ele venceu o diabo na tentação, é o jeito que você tem que vencer. Pastor, estou numa tribulação terrível. Será que eu sou filho de Deus? É perigoso você ser mais porque você está sendo atribulado do que por não estar sendo. Porque se você quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, você vai ser perseguido. Você tem que passar pela tribulação, dando glória a quem? Amém? Então cuidado com o que te é ensinado, que senão você larga o evangelho por nada. Então aí vai falar, primeiro reinado do anticristo, primeira parte, segunda parte, nós lemos que está lá em Abacuque, profetiza que ele traz a morte e o inferno junto dele. E depois os outros 3 selos, falando das almas dos decapitados, dos fenômenos que irão acontecer. Eu falei desses fenômenos relativos em Mateus 24. Eu mostrei que em Mateus 24 tem outra escatologia até o fim, que se refere a isso. E aí agora, clica aí, Nilson. Ele vai segurar os 4 anjos do céu, que nós aprendemos que são os 4 o quê? O império ali, ó. E ele vai selar 144 mil. Clica aí, Nilson. E eu falei que 2 tribos vão sair. A tribo de Dan vai sair por causa da idolatria. E a tribo de Efraim representa quem, hein? Os gentios. E ela não está aqui porque nós somos o quê? Fala, arrebatados. Amém? E logo depois dessa visão, clica aí. Vai ter as 7 trombetas. O que acontece depois daquela visão? Encerra um ciclo. Abre em Apocalipse 7. Aqui depois do capítulo 7, no 7, 9, acontece o arrebatamento. Entre Deus segurar os 4 ventos do céu e o verso 9, nós já subimos. Dá glória a Deus que você já subiu. Hein? Então você tem que se ver nesse lugar aqui. Ó. Vamos ver se nós estamos aqui. Ó. Você vai estar lá em nome de Jesus ou não? Vamos ver. Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas, eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono de Deus e diante do Cordeiro, vestido de vestidura branca com palmo na mão, e clamavam em grande voz, dizendo: isso aqui é o arrebatamento, sim ou não? Depois, se você continuar lendo, eu também falei, né, que vai acontecer, lá no verso 17, 16 e 17, vai acontecer o milênio. No versículo 16, o milênio, e no versículo 17, a glória eterna. Só para você ver aqui no 17, como é que ele está linkado em outra parte de Apocalipse, diz assim: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida. Aonde que aparece a fonte de água da vida? Apocalipse 22, sim ou não? Me mostrou o rio da água da vida. Isso aqui está linkado lá, ó. E Deus lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. Abre aí Apocalipse 21, vamos ver Deus enxugando dos olhos. Então, se você não ler Apocalipse com essa visão que eu estou falando, você vai entender nada. E ainda vai ficar criando loucura na sua cabeça. O Apocalipse é desvendado na Bíblia, não no que você acha. Não no que você acha. Você não tem que achar nada. Quem acha são os profetas, quem acha são lá a Torá, o Pentateuco fala de Apocalipse. No livro de Gênesis tem todo o Apocalipse só no livro de Gênesis. Se você ler o livro de Gênesis com a visão escatológica, você vai ver lá as pragas do Egito se repetindo aqui. Você vai ver José tipificando o Cristo que veio para ser servido, e depois o Cristo reinando. E você vai ver o fim, amém? Então, a gente tem que ler as coisas com esse entendimento. Deus, Ele revelou na sua própria palavra o Apocalipse. Ele selou e falou: até o tempo do fim, muitos vão esquadrinhar esse livro.
O saber se multiplicará, não é o saber do mundo, não, é o saber da Bíblia. E ele vai desvendar dos olhos e manifestar ao seu povo o que é o Apocalipse. Então eu quero aí que você pega um monte de... Aí começa a relacionar Apocalipse com coisas que não estão na Bíblia. Ah, disco voador cuspindo fogo, misericórdia. Os gafanhotos são disco voador cuspindo fogo. E começa a inventar a história. Então lá, Apocalipse 21. Verso 4. Lá está falando em Apocalipse 7 que Jesus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Sim ou não? Aqui, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existe, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele versículo 17, ele vai virar o Apocalipse 21 inteiro. Um versículo vai virar agora o quê? Um capítulo. Entendeu o que eu falei ou não? E aquele outro que diz que o Cordeiro os levará à fonte de água da vida, é o capítulo 22 inteiro. Resumido, você está entendendo ou não? E aqui agora ele é o quê? Amplificado. Então agora eu vou entrar no outro nível de amplificação. Porque no capítulo 7 encerrou. Vai começar agora uma nova etapa. Amém? Do Apocalipse, desvendando coisas que ainda não foram desvendadas. Aí esse ciclo se encerra na 7ª trombeta, com outro arrebatamento, que na realidade é o mesmo, ampliado, e começa um novo ciclo. E esse novo ciclo vai falar o que são esses cavalos, na forma da besta, entendeu? Na forma do anticristo. Até aí está dando para levar ou não? Então a sua visão tem que estar que o Apocalipse está na Bíblia. Segundo, ele não está em ordem cronológica de fatos. É uma ampliação de fatos. Ele vai se repetindo, o início e o fim, o início e o fim, o início e o fim, até o fim do livro, que está amplificado as coisas que vão de acontecer, o juízo, etc, etc. Amém? Então agora capítulo 8. Apocalipse capítulo, esse é um resumão, tá? Que como passa 15 dias, se não fizer, a gente pode viajar, né? Deu para esclarecer aqui? Está na cabeça aí? Reviveu a cabeça ou não? Religou a cabeça aí nos acontecimentos? Vamos lá. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. 7 selos, agora 7 o quê? Trombetas. Beleza? O meia hora. Nós sabemos que 1 hora são 7 anos. E meia hora são 3 anos e meio. O que é esse silêncio no céu durante meia hora? Eu não vou falar agora não, que ele vai ser desvendado mais na frente. Mas você guarda isso na cabeça. Você lembra aqui no capítulo 7 que ele segurou os 4 ventos do céu? Sim ou não? Lê lá o 7:1, vamos ver. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos, conservando seguros os 4 ventos da terra. Isso aqui é um período, o quê? Um tempo que ele vai deixar seguro todos os 4 ventos, o quê? Da terra. Então vamos continuar. Clica aí, Nilson. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou na terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam para as tocar. Vamos ver que isso aqui é uma repetição de Apocalipse capítulo 5. Verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante de Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de quê? De incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico dizendo,
Você está vendo aqui que vai amplificar isso agora? Agora ele amplifica, porque Deus vai ouvir o clamor do seu povo. Lembra lá em Êxodo, só para você ver uma escatologia em Êxodo, essa mesma coisa. As orações do santo que Deus está o quê? Ouvindo, sim ou não? E vai executar agora juízo aqui na terra, beleza? Abre aí Êxodo capítulo 6, verso 6. Então, resumindo, para você entender Apocalipse, você tem que ler a Bíblia toda, várias vezes. Dá glória a Deus, né? Que bênção, né? Como você já leu mais de 5, eu fico tranquilo para falar o Apocalipse, assim, sossegado, né? 6:6. 6:5, ó. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel. Aí, ó. As orações de quem? Está vendo que é uma repetição? Ó? Ouvi os gemidos, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. A igreja não pode conformar com esse século. Se você está numa boa nesse século, achando tudo normal, menino julgado da janela, você tem que estar gemendo. Porque a nossa juventude está acabando, o nosso país está acabando, o mundo está acabando na promiscuidade. O número de pessoas aumentou 30% o número de mortos entre jovens e adolescentes no Brasil. Mais do que o triplo da guerra do Vietnã matou, morre por ano os jovens no Brasil. Nós temos que estar gemendo para que ele o quê? Essa igreja conformada, que não ora, que não geme, ele não vai voltar. Ele só volta quando ouvir o clamor do seu povo gemendo. Eu não suporto mais esse mundo. Sim ou não? Senhor, eu não estou dando conta mais. Aí você vai num cinema, vai em qualquer lugar, 2 homens beijando na boca, 2 mulheres. Aí você vê um mundo que pega criança e fala que ela pode escolher o que ela quer ser, homem ou mulher. Você vê agora no nosso país uma votação para se fazer aborto do menino de 4 meses. Ou seja, nem de uma célula, 2 células você não pode fazer. Quanto mais de uma criança de 4 meses. Cadê nós lá? Cadê a sua oração para frear isso? Enquanto a igreja não gemer, e Deus vai deixar a tribulação vir, sabe por quê? Lá não deixou o chicote comer nos filhos lá de Israel, para que eles pudessem o quê? Gemer. Não se iluda, vai haver uma perseguição para que a gente possa o quê? Gemer. Porque ele vem quando ele ouviu o clamor da sua igreja gemendo. Olha o que ele faz no verso 6. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Sabe o que você vai ver agora? As manifestações de julgamento. Agora lembra, nessas trombetas, Deus não tirou o povo de Israel aqui. O povo viu as pragas, mas não sofreu, sim ou não? E você vai estar aqui também, querido. Vai estar para ver. E se você não é um crente meia boca, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te proteger. Ele vai te livrar desse momento. E o mundo vai ver a diferença daquele que serve ele para aquele que não serve. E os outros crentes, está lascado. Vão ser purificados pelo fogo. Fogo. Porque só tem um arrebatamento, tá? Um só. Quem ficou, dançou. Vai ter que suportar 3 anos e meio de tribulação, do qual a Bíblia diz que os homens serão escassos na terra. Você já pensou? Então Deus agora vai executar, e se você ler Êxodo, ele vai repetir 7 das 10 pragas do Apocalipse. 7 das 10. Só que essas pragas que caíram no Egito vão ter um significado muito maior conosco, muito mais ampliado. Porque nós sabemos que mar não representa água. O que representa mar, hein? Então quando diz que uma pedra foi atirada no mar, não é uma pedra atirada nesse mar que você conhece, não. A pedra, a montanha, você tem que saber o que significa montanha, porque ela é atirada no mar e vai matar 1/3.
Vamos lá ler então as trombetas, vamos? Clareou a sua mente aí, sim ou não? Que tudo é uma repetição? Então ali, para o povo de Israel, o arrebatamento aconteceu quando eles o quê? Foram tirados da onde? Do Egito. Sim? Apocalipse capítulo 8. Pastor, onde você aprendeu isso? Com o Espírito Santo, lendo Bíblia. Onde você aprendeu? Eu leio Bíblia. Não veio uma varinha mágica na minha cabeça, não. Eu leio a Bíblia e Deus me mostra. Depois de eu ter o quê? Lido. Sim ou não? Se eu não ler, aí o crente quer que venha um anjo de 6 asas. Amado, eu vim aqui, vou abrir o céu para você ver o Apocalipse. Já abriu para João, já mostrou. Amém? Vai abrir para você, não, já abriu aqui, ó. Vamos lá, Apocalipse 8. Onde que eu parei? O do anjo, né? Pode clicar, Nilson. Então, o que são? Um anjo agora, na mão, vamos ler lá, Verso 3, verso 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, que são as orações do santo, lá, Quando você é um modelo de Israel do tabernáculo, a queima de incenso era diária, sabia? Havia trabalho no tabernáculo que é diário. Ofereceu o holocausto diário, 2 vezes por dia. E o incenso também. A menorá, o azeite do candelabro, nunca podia ficar sem azeite e ele apagar, não podia. E o papel do sacerdote era acender o candelabro todos os dias, oferecer o incenso. E o altar de incenso ficava na porta onde tinha o véu. Uma vez por ano, ele pegava ali o incenso daquele lugar, colocava no incensário na mão e entrava na cortina. E ali naquela cortina tinha a Arca da Aliança. Sabe por que ele entrava com incenso lá? Para fazer fumaça. Porque se ele não fizesse fumaça, a glória de Deus descia e matava ele na hora. É para não ver Deus, resumindo, é para enfumaçar mesmo. Agora nós sabemos que essas orações, para nós hoje, firmam a nossa aliança. A arca do quê? Da aliança. E qual que é o nosso papel, hein? Qual que é o nosso papel? 1 Pedro 2,9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Você tem que queimar incenso, acender a menorá e oferecer sacrifício diário para Ele. Qual que é o sacrifício diário que eu ofereço, pastor? A sua carne para ser queimada, a sua chatice, a sua implicância, o seu achismo para ser torrado todo dia. Essa é a oferenda que Ele quer. Fala, a sua carne, Ele quer essa oferenda. Matar a sua o quê? Ser crucificado com Cristo. Romanos 12:1. Ofereça o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aquela oferta, aquele cordeiro, ele era cortado em pedaços, era lavado as patas dele e as entranhas, salgado depois. Que loucura que é essa? O bicho vai ser queimado, salgado, lavado. Por que fazia isso? Você é a oferenda. E você tem que ser lavado de dentro para fora pela água do Espírito. Antes de queimar incenso, você tem que ser o quê? Fala, lavado por dentro. Depois, a sua patinha, é o que contamina com o mundo, Aí você tem que perder o amor pelo mundo. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Está lavando as patinhas. Então, e salgado? Fala, vós sois o sal da terra. Você está aqui para conservar esse mundo de pé por enquanto, tá? Está ouvindo ou não? Então você é a oferenda. E depois? Aí ele ia lavar as mãos de novo e os pés. É aquilo que contaminava ele. O átrio, o pátio exterior ali, o átrio, ele ainda estava fora do santo lugar. Ali ainda havia contaminação. Então, a partir do momento que ele lavava mãos e pés, ele já ia entrar num outro estágio, que é o santo lugar, não o santíssimo. E ali naquele lugar, ele teria agora que acender, manter aceso o candelabro. Quem vem aqui, o que é o candelabro, hein? Fala, os 7 espíritos de quem? Então o sacerdote, ele tem que manter aceso o quê? Fala, o espírito. E depois que aquilo lá, ele vai participar do pão, comer do pão feito para ele. Você sabe quem que é o pão? Jesus falou, esse é o meu corpo, que é dado por quem? Para vós.
vai alimentar da palavra, ó, aqui, ó. Então, sacerdote, primeiro você tem que se queimar, depois lavar a sua mão e os seus pés para poder entrar na presença de Deus. E quando você entrar na presença de Deus, entra cheio do Espírito, tá? Come essa palavra, ó, o pão feito para você, e depois você vai oferecer incenso. Fala oração. A oração que ele vai escutar é de um coração quebrantado, é de uma pessoa que ofereceu a carne dela, que a carne dela não milita mais contra o espírito. A oração que ele vai aceitar é de quem foi lavado as patas não é do bicho, as mãos e os pés. A oração que ele vai aceitar é de quem procura acender o espírito todo dia e come dessa palavra. Aí agora ele queima um incenso. Legal, né? Aí, você está vendo a simbologia quando eu falo que no Antigo Testamento tem todo o Apocalipse, você tem que entender isso. Então essas orações aqui é de uma igreja santa. Essas orações são de pessoas santas. São pessoas, ó, que crucificaram a sua carne. São mártires, são pessoas que morreram, que mesmo em frente à morte, não sucumbiram diante do quê? De negar Jesus Cristo, de negar Deus. E é você também que geme nesse mundo. Entendeu agora o que é gemer? É você que não vos conforma com esse século. Romanos 12, 2. Abre aí. Sim. Sim. Depois, você vê ali que tem uma escatologia de purificação, né? De renúncia. O que eu falei? E não vos conformei com esse século. Você está conformado com isso aí? Então você está fora. Mas renovai a vossa, para que saibais qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você não pode conformar. O diabo quer que você conforme com pessoas sendo mortas, com aborto, com ideologia de gênero, com casamento homossexual. Então uma igreja apóstata, ela só pensa no umbigo dela, não pensa no reino de Deus. Essa responsabilidade é minha e sua. Não acha que o mundo vai frear isso não, porque o mundo tem interesse de matar. Quando assassinam uma criança, é um culto a Moloque, tá? É uma repetição lá do Antigo Testamento. Porque são sacrifícios de crianças ao deus Moloque. Lê lá para você ver. Ele aceitava sacrifício de criança, queimava o menino para ser. Então o Brasil, se isso passar, a Argentina, graças a Deus, vetou. Se passar no Brasil, o Brasil vai ser um país de oferenda a Moloque. Você não tem noção do que vai acontecer aqui não, tá? Não tem. Oi. Ah lá. E aqui, você está vendo alguma mobilização? Então eu já vou te conclamar a orar por isso, porque essa responsabilidade é de quem? Nossa. E se você não sabe o seu papel, você lê em 1 Timóteo capítulo 2, de 1 a 4, que eu já cansei de falar. Interceda por todas as pessoas, por reis, por governantes, por pessoas revestidas de autoridade, para que tenhamos vida mansa e tranquila. Está lá escrito. Se eu quero ter vida mansa e tranquila, é a minha e a sua o quê? Intercessão. Não é condenar, não é julgar o cara. Todos esses políticos estão lotados de capeta até a cabeça. Como é que esse Brasil vai para frente? É Deus colocando lá um Daniel do lado, sim ou não? Colocando lá como é que chama? José. Porque senão, meu amigo, se a igreja não se mobilizar em oração, se crente voltar em partidos que apoiam aborto e casamento homossexual, igual tem uma crente aí que é candidata, não estou fazendo campanha para ninguém não, está fora para mim. Como é que eu sou crente e sou de um partido que apoia casamento homossexual? Como é que eu sou crente e sou de um partido que apoia aborto? Pode falar mansinho o que for, tem capeta. Porque se ela tiver o Espírito de Deus, ela não permanece nisso. Sim ou não? Pior do que o outro lá, ímpio. Pior do que o ímpio. Ah, eu não sou a favor. Mas ela está num partido que é. Se o partido mandar, ela vai ter que obedecer. E aí? Não se iluda, o capeta não vai aparecer para você de chifre não, tá? Ele vai aparecer em pele de quê? E ó, crente o diabo é. A Bíblia diz que os demônios creem em Deus e tremem. Então você olhe a ideologia do partido do seu candidato.
Se tiver alguma coisa contra a família, contra a família, morte de criança, não vote nele. Pode ser a sua mãe, não vota. Se for minha mãe, eu não voto. Não vote, porque senão você está assinando embaixo e Deus vai cobrar de você. Ah, não tem nenhum, não tem. Vai pesquisando o que você acha. Vai pesquisando e manda um recado para a crente. Manda um recado para ela. Fala, você é crente, como é que você está num partido desse, hein? Sim ou não? Eu acho, a minha opinião, que os pastores deveriam tomar posição de informar a igreja quem é contra tudo isso. Falar claramente. Então, você vai entrar na internet, porque eu não posso falar de púlpito política, sim? Qual que é a instrução? Você entra na internet e veja a ideologia dos partidos. Vai estar lá. O que o PSOL pensa? Vai estar lá. Aí o Freixo, lá no Rio de Janeiro, homossexual. O que ele pensa? Casamento gay. Você lê lá, o que pensa o PT? O que pensa o PSDB? E vai vendo, até você achar um. Esse é o seu candidato. Amém? Aí pode ser o capeta nesse partido? Pode. Porque ele não vai poder ir contra a ideologia do quê? Do partido. Não vai poder ir contra. O cara pode estar num partido, ele apoia o aborto, mas o partido não apoia. Ele não vai poder apoiar, sim ou não? Agora, o inverso é que não dá jeito, sim? Porque se Deus quiser colocar o capeta e mandar no capeta, ele pode ou não pode? Sim ou não? Deus dominou Nabucodonosor, sim ou não? Dominou ou não? O cara não era o capeta, Deus não pôs o Daniel lá? Quem é que manda? Fala, Deus manda. Amém? Então verifique quem é a favor de família, quem é contra aborto, quem é contra união homoafetiva, esse é o seu candidato. Se o partido dele for a favor disso tudo, de família, é o seu candidato. Vamos lá então. Então eu tenho aqui agora o anjo, ele pega essas orações e lança na terra. Isso é Deus executando o que? Fala, juízo. Então, meu irmão, esse juízo já mostra lá em Êxodo. E esse juízo agora vai mostrar aqui também. Você lembra em Êxodo, que veio chuva de pedra e detonou as colheitas, detonou tudo, sim ou não? Que Deus feriu as águas com sangue, sim? Vamos ver aqui então, porque essas trombetas têm a ver com os cavalos, tá? Tem a ver com os 4 cavalos. Vamos lá então. Então, da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incensário com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário encheu de fogo do altar e atirou na terra. Atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Você sabe o que é trovões, relâmpagos e terremoto? Isso é Deus falando, sabia ou não? Deus fala com trovão, Deus fala com relâmpago, Deus fala com terremoto. É a voz dele agora executando o juízo. Onde que está isso, pastor? Abrem comigo Êxodo capítulo 19. É Deus respondendo o quê? Fala, Azorá. Quando ele vê voz de trovão, vozes de trovão, de terremoto, é Deus respondendo agora. Vamos ver. Êxodo 19, deixa eu pegar aqui. É quando lá no Monte Sinai acontece o primeiro Pentecostes. Verso 16, ao amanhecer do 3º dia, fala, houve trovões, relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de quê? O que vai tocar agora? Depois do trovão e do terremoto? Trombeta. As trombetas são a voz de quem? De Deus. E eu quero refrescar a sua memória, porque você vai subir na última, tá? Então é bom você conhecer as 7, porque você vai em qual, hein? Aonde que está isso, pastor? 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Então, esses pré-tribulacionistas, acho que não lê Bíblia não, tá? Não lê em Bíblia. Lê Bíblia não. Não lê, porque se você lê, só esse versículo já vai mandar por terra a pré-tribulacionista. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. O que ele fala aí? 15:51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos o quê? Transformados.
Ao soar de qual trombeta? Os mortos reviverão e nós seremos o quê? Em qual trombeta? Quantas são? 7. Pronto. Então é bom você conhecer elas, que você vai ver elas aí, ó. Glória, misericórdia, hein? Aliás, você vai ver elas durante 75 dias só. Porque Deus vai aí, como é que fala? Abreviar esse tempo para você, amém? E se você não for um meia boca, se você for igual a igreja de Filadélfia, a única igreja que não tem defeito aqui na 7 é Filadélfia. É o amor fraternal, olha que interessante. É quando um irmão, você trata ele como se fosse você, o seu irmão. Então aquela igreja diz que tinha pouca força. Sabe o que é pouca força? Pouca gente. Mas aquela pouca gente que tinha, conseguia abrir o céu. Ó. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta, que ninguém fecha, está ligado direto à terra onde? E te dou autoridade, a chave de Davi, para ligar e diz, eis que aquele que vencer será a coluna da casa do meu Deus, e eu vou te privar da tribulação. Abre aí para você ler essa igreja, que você tem que fazer parte dela. Você tem que fazer parte dessa igreja, Filadélfia. Aqui, ó. Verso 10. É uma igreja, o que é guardar a palavra dele? Praticar, tá? É uma igreja que não é somente o quê? Ouvinte, mas é... Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo. Você lembra que falou meia hora lá? A hora são 7 anos, tá? Eu vou te livrar da provação que vai vir durante esses 7. Está aqui escrito. Da provação que também de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam na terra. Se você não for meia boca, você vai ser guardado da hora do quê? Da provação. E ser guardado às vezes é ser decapitado. E eu já pedi a Deus para ser, você acredita que eu sou tão doido assim? Primeiro é rápido, segundo você vai direto para o altar dele. Se for para me morrer na tribulação, eu prefiro ser decapitado, porque é rápido. E é um privilégio morrer por ele, amém? E quando você vê Estevão sendo apedrejado, você viu ele gritando desesperado? Viu? Pior do que ser decapitado é ser o quê? Fala, apedrejado, sim ou não? E ali ele diz que viu o céu aberto e Jesus levantando para vir buscar ele. Então estou querendo ser decapitado. Beleza, qual que é o problema? Você vai morrer mesmo, morre de um jeito que você vai fazer parte e ainda recebe um galardão diferenciado. Eu estou fominha com Deus eu sou. Vai lá, abre aí Apocalipse, vamos ver o fominha, vamos lá. Fominha, Apocalipse capítulo 20, verso 4. Pastor, você é doido, mas as coisas de Deus são loucura mesmo, são? São ou não? Vi também os tronos, e nesses se sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus. Olha aí. Tantos quanto não adoraram a besta e sua marca vão ser o quê? Muitos vão ser decapitados. Aonde você vai sentar se você for decapitado? À direita dele, sabia disso ou não? É o mais alto galardão é morrer por ele, se você não sabe. Está em 1 João 3, você vai falar, pastor, que loucura que é. Abre aí 1 João 3,16 então, para você aprender Bíblia. Porque tem um monte de missionários sendo decapitados e morrendo aí com a maior alegria do mundo. E você não vai superar o galardão deles nunca, se você também não der a sua vida. Porque não há prova de amor maior do que esta, de alguém dar o quê? Pelo seu irmão. Estou falando alguma coisa absurda aqui então? Eu estou falando alguma coisa absurda? Está escrito aí ou não? Assim como ele deu a sua vida, você tem que, se preciso for, dê a sua. Porque morrer para nós é o quê? Fala, lucro. O viver é Cristo e o morrer é o quê? Lucro. Amém? Ou você não, pastor, eu tenho medo de morrer terrível. Então você não está salvo não, tá? Não está. Estou falando que você quer morrer, não quero que me corte a minha cabeça agora não, porque tem muita coisa para fazer.
Mas caso corte, eu tenho certeza para onde que eu vou e estou lucrando. E se eu ficar aqui, se não for para ensinar a palavra e ganhar alma, também não quero não, pode me levar. O que você quer nesse mundo aqui? Dinheiro? Você quer as coisas do mundo? Então você vai ficar nele, agarrado aí, ó. O seu reino não é daqui, é do céu. E é lá que você tem que amontoar o seu tesouro. Leva essa palavra para a sua família, para os seus vizinhos, para o seu trabalho. Dê Bíblia para todo mundo que você conhece. Porque esse é o tesouro que você vai aguardar. Seja uma pessoa que pratica boas obras. Porque elas não te salvam, mas são características de quem é salvo. E vão ser galardão para você também. Pode falar, irmão. Essa é a tradição diz. A tradição diz que ele foi decapitado, e a tradição diz que João morreu exilado, e outros dizem que ele foi julgado dentro do azeite quente, o apóstolo João. Lucas eu não sei a morte deles todos como foi não. Mas todos eles tiveram morte o quê? Violenta, tá? Vamos lá então. Então aqui agora, está ouvindo voz de trovão, agora Deus vai falar. O que Deus vai falar agora? Igual ele falou para Moisés, Moisés, vai lá e fala para o faraó, que se ele não me obedecer, vai vir isso. Entende? O demônio sabe que pouco tempo resta para ele. O que você acha que ele quer fazer aí? Mandar a maior parte, é igual um aidético que não conforma e quer contaminar um monte de gente para morrer. Porque o diabo sabe o fim dele, já está escrito. Então ele quer ganhar tempo aqui, sim ou não? E mandar o maior número de pessoas junto com ele para o inferno. E aonde que ele quer mandar? Fala dentro da igreja. Você vai ver onde está a força do império do anticristo, para seus olhos serem estampados, tá? Vamos lá então, pode clicar, Nilson. Então as 7 trombetas, o que é as trombetas mesmo? Fala, a voz de quem? De Deus. E na 7ª que você vai subir. Até aí está tranquilo ou não? Vai lá, Nilson. Então o primeiro anjo vai trocar a trombeta. Vamos ver lá. Deixa eu ler aqui. Verso 7. 8, verso 6 primeiro e depois 7. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta. E houve saraiva de fogo e mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também de toda a erva verde. Você lembra de um dos cavalos que vai trazer fome? Sim ou não? Esse aqui, ó. É o mesmo. Isso aqui é o quê? Tem gente que acha que o Apocalipse está se cumprindo aos poucos, né? Eles estão matando a natureza, então é esse cavalo aqui, é essa trombeta. Não é nada. Isso aqui vai ser de uma forma rápida. Quando mostra a besta, quem veio aqui no estudo, mostra que o leopardo lá de Daniel tem 4 asas. Sim? O urso, que é o Império Medo-Persa, é gigante e traz 3 costelas na boca. Traz o quê? Essas 3 costelas se referem aos 3 chifres que vão ser o quê? Quebrados dos 10. O leopardo é o Império Grego. As 4 asas significa velocidade de domínio. Como a besta tem pé de urso, significa que o império é gigante dele. Segundo, parece leopardo, é que vai ser o quê? Fala, rápido. Ok? Boca de leão, Babilônia, vai ter muito o quê? Fala, dinheiro. É um reino grande, cheio de dinheiro, tá? E que vai crescer o quê? Rápido. E ele vai sair do meio do mar. O que é mar mesmo? Beleza. Então vamos ver aqui. O primeiro anjo tocou e houve saraiva de fogo, de mistura com sangue. O que é saraiva de fogo? Você já ouviu falar que Deus é fogo consumidor? Sim ou não? E o sangue aqui? São os mortos. São as orações daqueles decapitados. Sangue. O que Deus falou para Caim? O sangue do teu irmão clama da terra para mim. Sim ou não? Quando diz que vai ser lançado na terra, é para purificar o sangue daqueles que tiveram o sangue derramado, inocentes que morreram, tá? Então, vem fogo, juízo, e vem também o quê? Sangue. Vingar os assassinados. Vingar aqueles que morreram, que foram ceifados, porque a terra está contaminada pelo sangue. Sim ou não?
de santos. Aliás, o sangue dos santos na terra não podem ficar nessa terra, fala, Estão clamando, clamando diante dele: Senhor, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? Até quando? Então isso aqui é uma repetição de Apocalipse 6, 9. Veio 6, 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Ele está lançando na terra agora fogo e sangue, para purificar, para vingar esses aqui, Está ouvindo aqui ou não? Não é as orações, sim ou não? Eles estão lá clamando a Deus: Senhor, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? Aí começa a vir um juízo, Toca as trombetas, toca a voz de Deus, e agora ele começa a lançar o primeiro juízo aqui. Diz que queimada a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Lembra das pragas do Egito? Que feriu a plantação, sim ou não? Feriu a terra. Então isso aqui vai ter fome. É aquele cavalo da fome, tá? As pessoas vão ter o quê? Sede.